Som. Bom dia, irmãos, a graça e a paz de Jesus a todos, amém? Prazer mais uma vez, um privilégio estarmos na casa do Senhor, podendo aprender da sua palavra, podendo louvar o seu nome. Isso é um privilégio, né? Um dia frio, uma manhãzinha gelada, mas estamos aqui aquecendo nossos corações na presença do Senhor. Hoje estudaremos então o capítulo 7 desse livro do Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né, como ele é conhecido, os milagres de Jesus, mensagens de fé, esperança e salvação. Hoje a gente vai refletir então sobre o capítulo 7, onde o Spurgeon vai trazer para a gente o tema "É só confiar nele, é só confiar nele". Lucas, o texto base, né, que vamos estar lendo é o Evangelho de Lucas, o capítulo 17, do 12 ao 14. Enquanto você abre aí, vai procurando aí, vai abrindo a Bíblia, a gente, antes de estar entrando no assunto, eu gostaria de fazer menção à nossa igreja, né, eu sempre tenho muita gratidão por Deus ter nos trazido até essa igreja, né, a PIB. Eu não me canso de dizer, né, aqui para as pessoas o quanto eu me sinto feliz de estar aqui com os irmãos, ter sido recebido de uma maneira tão especial, eu e minha família, a maneira como os irmãos têm cuidado da gente é algo especial. E o que me chama a atenção também é o fato da escola bíblica dominical ter toda essa dinâmica de classes, com faixas etárias, e ter toda essa frequência, né, dos irmãos, das crianças, jovens, adolescentes. Isso me chamou muita atenção, porque nos meus primeiros passos, assim, quando eu, depois da minha adolescência meio conturbada, que eu me afastei, né, do Evangelho, e aí, quando a gente voltou para Cristo, voltou para a igreja, eu tinha uma sede muito grande de aprender a palavra. Então, eu já disse isso, né? Eu gostava muito de frequentar a escola bíblica dominical. Para mim era o momento mais importante. Não que os cultos à noite, os eventos, as festividades não eram importantes, mas eu sempre coloquei em mente que a escola bíblica é aquele momento em que você sentava e ficava bem atento, prestando atenção naquilo que era ensinado, e aquilo gerava uma dependência de se entender, de se lançar mesmo nas Escrituras para provar dessa fonte de água viva que jorra da palavra de Deus, e que é um alimento assim tão precioso, e isso deixava minha alma assim saciada, né, de estar na escola bíblica dominical. Por isso é um dos cultos assim ou dos momentos que eu não gosto de faltar, a escola bíblica dominical. Não é só porque a gente tem que ministrar a aula, mas é porque eu gosto mesmo de aprender. E aí, depois de um tempo, que a gente já estava mais familiarizado com as Escrituras, o pastor me chamou e perguntou se eu queria ser o supervisor da escola bíblica. E aí eu falei, nossa, mas por que eu, né? Eu simplesmente gosto de estar sentado lá aprendendo, agora vai me dar um cargo assim de supervisionar? Aí eu falei, não, mas é só você organizar para a gente a compra das lições, organizar para a gente quem que vai dar aula, tal. Eu falei, bom, primeiro a gente precisa ver como que está a frequência na escola bíblica. E aí durante uma noite assim, que me deram a oportunidade de falar, eu disse para a igreja que só podia ser medido a espiritualidade de uma igreja, a espiritualidade, realmente se ela era uma igreja viva, pelo desejo que ela tem pela palavra, de se alimentar da palavra de Deus, e não pelas experiências que acontecem ao redor de todas as manifestações. E isso causou ali um mal-estar, porque naquele ambiente que eu frequentava de igreja, as pessoas gostavam muito de vir para a igreja para sentir algo, sentir a presença de Deus e sabe, se emocionar e queriam viver experiências. Eu não achava isso errado, e não acho, até hoje não acho errado, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu sentia que
além disso, a presença de Deus, ela produz mais do que isso, mais do que você sentir um êxtase ou algo sobrenatural, ou sentir um toque especial, ou ser curado. É muito mais do que isso. A presença de Deus, ela precisa despertar em nós um profundo desejo de amar a Deus acima de todas as coisas, amar a palavra de Deus, desejá-la ardentemente. Precisa despertar, porque quando eu disse isso, foi, para alguns, é lógico, foi assim um baque, mas para outros começaram a pensar e refletir, realmente, às vezes a gente vem aqui, se reúne em torno de uma celebração, porque na realidade quando nós nos reunimos aqui, a gente fala que vem prestar culto, mas às vezes a gente vem e celebra, porque o culto mesmo, realmente a gente presta a Deus lá fora, sendo cristãos, autênticos lá fora. Aqui, dentro da igreja, se mostrar cristão é relativamente fácil, mas o culto que nós oferecemos a Deus é lá fora, de revelar quem Ele é, através do nosso caráter transformado pelo Espírito Santo, é lá fora. Aqui dentro está todo mundo bonitinho, todo mundo salvo, lavado, remido, mas é lá fora que a gente presta realmente um culto sincero. Então, a partir desse momento, algumas pessoas começaram a se atentar a esse detalhe de frequentar mais a escola bíblica, de trazer os filhos para a escola bíblica. Tinha também aquele fato de que algumas famílias, né, enviavam os filhos e não iam, né, ia só os filhos, só as crianças, né. Então, como supervisor, eu comecei a observar isso e falei, olha, a Bíblia diz que ensina a criança no caminho, não é só enviar ela para ir aprender, não, você precisa ensinar no caminho, você precisa estar junto. Então a gente foi ali com a graça de Deus, despertando, né, nas pessoas esse desejo de estar aprendendo, e graças a Deus, Deus foi, não por mim, mas porque Deus queria fazer algo, porque era um momento que a gente estava vivendo, as pessoas diziam que era um grande tempo de avivamento, mas eu sempre ficava assim, com o pé atrás, porque eu via o avivamento como as pessoas se voltando e desejando a palavra, e não só um momento de sentar lá e ficar ouvindo e sentir alguma coisa, e pular e gritar e tal, aquela euforia, porque aquilo ali passava. E aí tinha alguns que também ainda acrescentavam a isso o fato de que, olha, a gente para ter intimidade com Deus tem que subir no monte, a gente tem que fazer isso, tem aquilo, mas nunca falava assim, olha, tudo bem, a gente vai no monte, a gente vai ficar lá até meia-noite orando, mas se lembra que no domingo de manhã, a escola bíblica dominical. Então eu comecei a cobrar também essas pessoas que iam orar, falar, gente, intimidade com Deus não é somente você ir lá no monte e ficar orando. Intimidade com Deus também é intimidade com a palavra. Saber o que Deus falou através da sua palavra, através dos profetas, através de Jesus, está lá na Bíblia. Eu estou contando isso só para os irmãos entenderem o quanto que eu sou apaixonado por aprender, o quanto eu desejo aprender, e assim, o fato de estar aqui ensinando para mim é um peso muito grande, porque eu vivo querendo aprender, eu quero muito estar aprendendo, mas como a gente foi convidado, né, para estar ministrando as aulas, eu peço graça de Deus, no caminho, né, para vir para a igreja hoje, eu coloquei a mão assim na minha esposa, ela, nossa, a mão está gelada, você ainda fica nervoso? Eu falei, olha, o dia que eu não senti isso daqui, eu acho que eu estou bem longe de Deus, porque é uma responsabilidade, né, ministrar a palavra, falar sobre o que está na Bíblia, e não falar aquilo que é da sua mente, não falar aquilo que é do seu intelecto. Os irmãos sabem, os professores, o professor Tatu está aqui, eles sabem como que é, os irmãos sabem como que é. Então eu ainda sinto e quero sentir isso sempre, né, essa responsabilidade de estar aos pés do Senhor, falar, Senhor, eu quero falar aquilo que está no seu coração e não aquilo que está no meu coração, porque o que está no meu coração não vai fazer efeito nenhum, mas o que está no coração de Deus vem direto para o seu coração, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã. Amém? Dito isso, vamos então para a leitura da palavra, capítulo 17 do Evangelho de Lucas, o médico amado, eu vou ler a partir do versículo 11, tá? Aqui na projeção está versículo 12, mas eu vou ler do 11.
Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele então olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. O texto continua, tem um desenvolvimento, mas vai ficar para a lição da semana que vem. Eu quero ser prudente, não quero pisar em terreno alheio, porque na próxima lição esse sermão foi dividido por Spurgeon em 2 etapas. Eu já tinha falado na semana que eu ministrei a aula sobre a cura em 2 etapas, e o Spurgeon resolveu então ministrar esse texto em 2 capítulos. E nesse daqui, ele nos chama, ou na época em que ele ministrou esse sermão, enquanto eu estudava, assim, de alguma forma eu consegui me colocar lá naquela congregação, naquele ambiente em que ele estava ministrando, e eu confesso que ao estudar e ao ouvir as palavras, né, que estão escritas, né, ao ler as palavras, eu falei, eu acho que eu preciso aceitar Jesus de novo. Eu acho que eu estou na condição aí desses 10 leprosos, não é possível, porque o Spurgeon fala assim de uma maneira tão impactante nas suas ministrações, e ele aponta para Jesus assim com tanta determinação, ele aponta para o sacrifício de Cristo como algo assim tão imprescindível, que você se coloca, você se prostra diante, né, daquilo que foi falado, daquilo que foi ministrado naquela época, né, há tantos anos atrás, mas que hoje também continua sendo a mesma mensagem, o mesmo chamado, a mesma convocação do Evangelho de Cristo. Crê no Senhor Jesus, confia nele, é só confiar nele. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou ver se eu consigo passar o slide. Já passou ali? Beleza, obrigado. O contexto então é que Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele já tinha exercido o seu ministério por várias regiões ali, inclusive no capítulo 4, se eu não me engano, ele cura, capítulo 5 de Lucas, do mesmo evangelho, ele cura um leproso, mas a cura desse leproso é uma outra questão, porque esse leproso, ele se prostra diante de Jesus e fala para Jesus: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus olha para ele e fala: eu quero, e tocou no leproso. É diferente aqui no caso. Jesus, ele, com esses 10 leprosos, ele somente lança uma palavra. Quando os leprosos pedem misericórdia, ele diz: olha, vão e apresente-se aos sacerdotes. Quando você se sente enfermo ou em alguma situação em que você precisa de algo especial da parte de Deus, você começa a maquinar na sua mente: puxa, será que Deus vai agir assim ou vai agir de outra maneira? Será que Ele vai agir do jeito que eu estou pensando? E olha, eu vou dizer para você, quando você espera Jesus pela direita, Ele vem pela esquerda. Isso é fato, não é só uma experiência minha, mas aqui está um caso semelhante, porque os leprosos, o que eles esperavam? Puxa, como aquele leproso Naamã, lá de 2 Reis, se eu não me engano, capítulo 5, que estava, né, lá naquele seu estado de lepra também, e aí tem toda aquela história da menina ver ele lá, né, com as suas lepras e falar: se ele estivesse na frente do profeta, lá em Samaria, com certeza ele seria curado. E aí ele reúne lá, né, um carro com tantos presentes para chegar diante do profeta, e o que ele pensava era que ia chegar e o profeta ia invocar Deus e tal, ia tocar e a lepra dele ia ser curada. E não foi desse jeito que aconteceu. A gente sabe na história que o profeta nem o atendeu lá o seu servo, falou: manda ele dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão e está tudo certo. E aí quando chega a mensagem até o general, né, o Naamã, e ele pega e fala que: puxa, mas só isso?
Tem tantos rios bem mais limpinhos que o Jordão e ele nem vem aqui para me atender, ele quer que eu vá mergulhar nesse rio. Ah, não vou, porque acha que as coisas têm que ser do seu jeito. Mas que bom que ainda tinha pessoa ao seu lado e fala, mas rei, se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, é simples, vai lá, dá um mergulho. Olha como que Deus é misericordioso com a gente, né? E foi misericordioso com Naamã, ele foi lá, mergulhou e saiu limpo da sua lepra. Esse é um caso, inclusive, que não acontece na história de Israel. É importante a gente lembrar que a cura de um leproso em Israel nunca tinha sido realizada. Durante toda a história, nunca um leproso havia sido curado. E agora Jesus, quando chega, que exerce a sua autoridade sobre as enfermidades, ele cura não só um, mas cura mais 10 a caminho de Jerusalém. Ele está indo então para ser entregue às autoridades. Então, praticamente essa seria a sua última passagem por aquele lugar e a última oportunidade que aqueles leprosos teriam de serem alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. E eles aproveitaram essa última oportunidade. Já é uma lição para a gente. Aproveite as oportunidades, quem sabe pode ser a última, porque foi a última vez que Jesus passou por ali, para depois todo aquele processo lá de julgamento, de traição e crucificação, que os irmãos conhecem a história. Então esses leprosos aproveitaram essa oportunidade. Dirigiram-se a ele, 10 leprosos, né, e mantendo uma certa distância. Por que mantendo essa certa distância? Porque os irmãos sabem que a lepra era uma doença que afetava a pele, né, e as pessoas que tinham essa doença, elas eram excluídas, né, porque tinha que manter essas pessoas isoladas, porque se tornava uma pessoa impura, e a lei mosaica, ela exigia, né, essa situação em que essas pessoas fossem isoladas tanto da família quanto da comunidade. Então essa pessoa não poderia frequentar lugares públicos. E se alguém fosse chegar perto, eles tinham que gritar ainda, leproso, leproso. Então olha que situação desprezível, que situação terrível, de miséria total. Inclusive a lepra é considerada como um estado de morte. Naqueles tempos era como um morto-vivo, é uma pessoa que está coberta de lepra e isso era algo terrível. Então eles, quando veem Jesus se aproximando, eles mantêm uma certa distância e começam a clamar por misericórdia. E ao clamar por misericórdia, chama a atenção de Jesus. Jesus olha para eles, olha para a situação deles, vê que eles são leprosos e vê a sua necessidade, vê a sua dor, porque a lepra, além de destruir a pessoa por fora, também destruía por dentro, porque a excluía do seu convívio, com os seus familiares, com a família, com os amigos, com a sociedade. Então, pensa que situação difícil que era. E Jesus olha para essas pessoas, para esses marginalizados, e Ele olha com o seu olhar de amor, com o seu olhar de misericórdia. Então Ele dá uma ordem: vão, mostrem-se aos sacerdotes. A lei exigia que a pessoa, que quando ela tivesse, se sentisse que foi curada, ela devia, quem atestava que se realmente ela estava curada era o sacerdote. A lei de Moisés lá em Levítico, no capítulo número 13, 14, vai explicar direitinho isso daí. Eu não vou entrar em detalhes, mas tem todo aí esse texto, os irmãos quiserem ver depois. Então, eles tinham que seguir essa regra, porque estava na lei de Moisés. E enquanto eles iam, eles foram purificados, eles simplesmente confiaram na palavra de Jesus. Por isso que Spurgeon, ele é tão direto, né, na sua introdução e no início do seu texto, que ele fala: creia somente nele, é nele que você deve crer. É nele que você deve confiar, confie somente em Jesus. E quando a gente confia, coloca toda a nossa confiança em Jesus, quando a gente deposita nele toda a nossa esperança, irmãos, o que acontece é algo extraordinário. Foi o que aconteceu com esses leprosos. Eles foram purificados. A sua pele, que outrora era uma pele morta, cheia de feridas,
e precisavam viver afastados, agora eles olham para si e veem, estão purificados. Foi um teste, uma aprovação da fé deles, porque no momento em que Jesus fala, vão e mostram-se aos sacerdotes, não acontece nada. Talvez eles olham assim, bom, vamos fazer o quê? Vamos ir, né? Não sei se ali no momento alguém dos 10 ali pensou, fala, mas será que não vai tocar na gente que nem fez com aquele leproso lá que ele curou primeiramente, que tocou no leproso e tal? Não questionaram, não falaram nada, simplesmente se colocaram a caminho. Simplesmente obedeceram a palavra de Deus e enquanto eles iam, eles foram purificados. Então olha como que a fé e a obediência, elas caminham juntos ali, caminham juntas. É algo extraordinário. Próximo slide, por gente. Vocês estão adiantados aí, hein, gente? Eu não consigo mudar por aqui? Consigo? Então vou mudar por aqui, eu prefiro. Obrigado. A lepra, então, é essa moléstia terrível que em hebraico chamava sarate, que quer dizer açoites, cujos sintomas se descrevem em Levítico capítulo 13. Já falei, né, que afastava a pessoa do convívio familiar e social e tornava a pessoa cerimonialmente impura. Então ela era praticamente isolada, porque dizia ser uma doença, dependendo do seu estado, ela poderia ser transmitida para outras pessoas. Então quem tocasse num leproso ficaria também impuro, né? Então tinha todas essas instruções aí no livro de Moisés, lá no Levítico capítulo 13. A lepra nas Escrituras, Êxodo capítulo 4, fala de Moisés, que quando ele foi chamado para libertar o povo lá no Egito, ele começa a argumentar com Deus algumas coisas, e falar que quem sou eu, para ir lá libertar o povo. Aí Deus fala, não, mas não é você, sou eu que vou livrar através de você. E aí ele continua e fala que eu sou pesado de línguas e tal. E aí chega um momento aqui no capítulo 4 que ele vai falar para Deus, mas e se eles não acreditarem, porque precisa haver algum sinal, alguma coisa. Aí Deus revela que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte, porque ele fala para Moisés primeiro lançar, pergunta o que tem na mão, é um cajado, lança no chão, aí se forma uma serpente, aí vai lá, agora pega ela, pegou, tal, voltou a ser um cajado. E aí depois Deus fala assim para Moisés, olha, coloca a sua mão, no seu manto aí, por dentro do manto, ele coloca a mão. Aí quando ele retira, a mão está branca como a neve, lepra. E aí Deus fala novamente, agora coloca de volta. Ele coloca e quando retira está limpinho, naturalzinho. Então Deus está mostrando que Ele tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder sobre a vida e sobre a morte. Também lá em Números, no capítulo 12, Miriam, irmã de Moisés, também é acometida dessa doença terrível. Por quê? Miriam e Arão começam a questionar a autoridade de Moisés e achar que Deus não fala só por Moisés, nós também somos importantes aqui e tal. Então, vê como que a lepra está relacionada à desobediência a Deus, ao pecado, e como por consequência desse desafio, ou dessa maneira de como Miriam e Arão questionam a autoridade de Moisés, Deus entra então em cena e fala, olha, se tem aí entre vocês aí profeta, eu me manifesto a eles aí e tal, em sonhos e visões, mas com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo face a face. E aí traz aí como consequência, desse ato, Miriam acaba ficando leprosa. Aí Moisés vai lá, intercede por ela, Arão vai lá, intercede e tal, e Deus então fala que ela teria que ficar isolada, por determinado tempo, até ela poder ser curada e voltar ao convívio. Então, como consequência do pecado, veio a lepra. Segundo Reis, o capítulo que eu já falei para os irmãos aqui sobre Naamã, que era um capitão lá do exército da Síria, e o fato de Naamã ser curado, ele que não era um israelita, e Geazi, o servo do profeta Eliseu, ter sido acometido da lepra, e os irmãos sabem o porquê,
né, se você ler lá a história no capítulo 5, vai ver que Geazi fez lá uma trama para receber os presentes, né, que Naamã queria dar ao profeta pela cura. Tá, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim, a lepra que era de Naamã foi curada em Naamã, foi transferida para o servo do profeta, que é o Geazi, né? E depois em 2 Crônicas também a gente ouve falar sobre a lepra do rei Uzias. Foi um rei lá de Judá que entrou no templo para oferecer incenso. Ele estava usurpando uma autoridade que era dada, uma responsabilidade que era dos sacerdotes. Ele não podia fazer isso. Então ele está desobedecendo a lei de Deus, o mandamento de Deus, e como consequência aparece uma ferida na sua testa, e aí os sacerdotes falam que é lepra, leproso, e ele, então, que era até um rei muito dedicado nas coisas de Deus, que foi um rei que reinou de maneira semelhante aos seus pais, a Davi, né, tal, mas que por um excesso ali de autoridade, de orgulho, ele acaba se tornando um leproso, acaba recebendo essa punição divina que é a lepra, e passou o resto dos seus dias isolado. Você pode ler também lá em 2 Crônicas capítulo 26. Tudo isso, irmãos, que esses versículos, essas passagens, eu mencionei aqui para a gente lembrar que a lepra, ela é considerada assim aí um castigo divino sobre o pecado, uma punição divina sobre o pecado. E nos dias de hoje, como é que tem a ver com a gente esse negócio de lepra? O que tem a ver com a gente esse negócio de lepra? Eu entendo que a lepra nos dias de hoje, além de estar relacionada com o pecado, e quando a gente fala em pecado, a gente não fala de roubar, matar, se prostituir, adulterar, essas coisas, não é só isso. O grande pecado nos dias de hoje é a hipocrisia religiosa. Porque a hipocrisia religiosa, ela atrai assim a ira de Deus de uma forma, porque quando é um pecador como aquela mulher que ungiu os pés do Senhor, derramou perfume e lavou ali os seus pés, tal, e beijou os seus pés. Puxa, Jesus usa a história dela para ilustrar algo sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre o amor. Mas a hipocrisia nos faz lembrar de que essa mesma mulher estava na casa de um tal de Simão, um fariseu, que dois dos evangelhos, o de Mateus e o de Marcos, falam que esse Simão era leproso. Só Lucas que não menciona esse fato. Mas ele era um fariseu e por cima leproso. E ele convida Jesus para ir na sua casa, para um jantar. Puxa, até parece meio controverso um fariseu convidar Jesus para ir na sua casa. Mas tinha ali teve ali esse desejo desse Simão, trazer Jesus ali para sua casa. Mas, quando Jesus chega, ele é mal recebido. Ele simplesmente, ao invés de Simão olhar para Jesus com amor e recebê-lo, puxa, estou recebendo na minha casa o mestre, por excelência, estou recebendo o Filho de Deus. Não, ele simplesmente ignora, ele está insensível à presença de Jesus ali. E, por consequência, ele leva ali vamos dizer assim, uma lição, porque aquela mulher que estava naquele mesmo dia, ela entrou sem ser convidada, ela faz um ato ali de ungir os pés de Jesus, e ela é mencionada nos evangelhos, sempre onde for pregado o evangelho vai ser mencionada essa passagem, o próprio Jesus fala isso. E Jesus aproveita para repreender esse Simão fariseu, porque ele age de uma maneira inconsequente, de uma maneira indiferente. E é isso que a lepra causa nos dias de hoje nas pessoas. Não é só uma doença na pele, é uma doença na alma. A pessoa se torna insensível à presença de Jesus. Foi o que aconteceu com esse Simão, o fariseu que era leproso. Ele podia aproveitar a oportunidade, se prostrar aos pés do Senhor, crer, confiar, como confiaram esses 10 leprosos. Mas não, ele prefere questionar, se ele é mestre, se ele é profeta. Ele sabia que essa mulher aí é uma pecadora. Quantas vezes a gente entra pelas portas da casa de Deus, aqui no templo,
e ao invés de olhar para Jesus, a gente fica olhando para as pessoas, olhando com um olhar de julgamento. E não é assim. Essa maneira acaba tornando você, começa a aparecer algumas feridinhas, que logo vão se tornar uma lepra e vão cobrir todo o seu corpo. Por isso, quando a gente entra na casa de Deus para adorá-lo, o centro da nossa adoração é Ele. Não é a banda, não é o pastor ou o pregador fulano de tal. Mas é Jesus, a gente tem que olhar para Ele. Como fizeram esses 10 leprosos e foram curados, como fez aquela mulher que não se importou se a casa era do fariseu, se foi convidado ou não, ela simplesmente chegou e se lançou aos pés do Senhor. É uma grande lição para a gente isso. Agora alguns destaques do autor. A abundância do poder divino. Todos foram curados. Tem um texto que diz assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E ali o fato de haver 10 leprosos, ali você imagina que a punição de Deus sobre o pecado, se a gente está falando sobre isso, e diz que a punição de Deus sobre o pecado é essa lepra, esses leprosos estavam num estado de miserabilidade completa, né, porque estavam afastados do convívio social, estavam longe das cerimônias religiosas de Israel, então eles estavam num estado deplorável. Mas quando Jesus chega, quando Cristo aparece no cenário, algo de extraordinário acontece. Porque eles passam então a crer na palavra de Deus, na palavra que Jesus lançou sobre eles, e todos eles foram curados. Mesmo que só um voltou para agradecer. Isso daí é assunto para o próximo capítulo, tá? Só citei essa passagenzinha porque eu li só na próxima lição da semana que vem. Um somente que era estrangeiro voltou para agradecer. Mas enfim, a cura foi para todas. Ainda que haja ingratidão da parte dos outros 9, mas a bênção de Deus de perdoar os pecadores é para todo o mundo. É para toda a humanidade. Cristo deve vir em primeiro lugar e as cerimônias em segundo lugar. Primeiro a obra da graça e depois a demonstração externa dela. Então é um destaque também, né, do Spurgeon, que se a gente não olhar primeiro para Cristo, de maneira alguma, e olhar com uma visão certa. Vocês lembram que na semana em que eu ministrei sobre a cegueira, sobre a cura daquele cego, em 2 etapas, que na primeira vez ele enxergou mais ou menos, e na segunda, não, agora eu estou enxergando perfeitamente. Então a gente precisa olhar para Jesus e enxergá-lo, olhar para Ele, desejá-lo primeiramente, desejar ser salvo, desejar abandonar a vida de pecado, e aí começar então a viver essa nova vida, em novidade de vida, que é o que Ele tem para cada um de nós. Como esses 10 leprosos começaram a viver, depois que foram curados, com certeza aqueles que foram até os sacerdotes foram declarados limpos, purificados, e agora eles poderiam oferecer os sacrifícios e voltar à sua vida na sociedade, à sua vida lá com suas famílias. Então eles foram muito agraciados com o milagre de Deus. E agora uma pergunta do autor: você consegue confiar em Jesus? Confie nele sem demora e siga-o. Ele o curará antes de você ter dado muitos passos no caminho da fé. O texto, né, que a gente traz, ou que o autor também traz, é de Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Então, como a gente já falou, a partir do momento que esses 10 leprosos recebem essa palavra de Jesus, vão e mostrem-se aos sacerdotes, eles podiam questionar, eles podiam olhar para si e falar: mas não aconteceu nada, e simplesmente questionar Jesus: mas o Senhor não vai vir tocar na gente, a gente precisa do teu toque. O que a gente precisa é de Jesus, é da sua palavra. Como eu disse na outra semana também, as experiências fazem parte da vida cristã, mas o relacionamento com Deus é essencial, é necessário. Sem relacionamento com Deus, sem essa fé, essa confiança, esse desejo de
falar para Deus: Senhor, eu quero confiar mais em Ti. Acrescenta essa fé que teve esses 10 leprosos. Acrescenta no meu coração. Eu não quero questionar, eu não quero duvidar, mas eu quero crer. Porque o nosso coração, assim, com aquela natureza de Adão ainda questiona Deus em algumas situações, eu tenho certeza. Tenho certeza na minha vida, e eu acredito que alguns irmãos também, tem horas que a gente dá aquela questionada, que a gente fala: mas será? Mas esses 10 leprosos simplesmente tiveram fé, e a partir do momento que eles tiveram fé e começaram a caminhar, foi nesse caminho, dando alguns passos, que eles começaram a sentir a cura, sentir a sua pele sendo renovada, e quando olharam estavam curados. É assim na nossa caminhada cristã. Talvez você se chegou a Cristo já há algum tempo, como eu, e ainda fica questionando: mas será que Jesus realmente me ama? Será que Ele transformou a minha vida? Mas eu continuo sendo aquele pecador, às vezes arrogante, às vezes erro tanto, mas continue no caminho da fé, continue seguindo as palavras de Jesus, e é nesse caminho que Ele vai trabalhando na sua vida, vai te purificando, vai te restaurando e vai te tornando uma nova criatura. Como disse o apóstolo Paulo: aquele que começou a boa obra, na minha vida, na sua vida, Ele é capaz de terminá-la até aquele grande dia, até o dia de Cristo. Então tenha fé. Próximo slide. Razões para crermos em Cristo. Testemunho de Deus no tocante a seu Filho Jesus Cristo. 1 de João, capítulo 2. Quem pode ler para a gente, por gentileza? 1 de João, o capítulo 2, o versículo de número 2. Quem achou pode ler, por favor. Difícil de achar, né? 1 de João. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e também do mundo inteiro. Essa palavra que está sendo declarada e que a gente não tem como duvidar dessa palavra, porque é a própria palavra de Deus, que foi expressa ali através do seu apóstolo João, e que ela ecoa para nós como uma verdade absoluta. Não existe outra maneira de a gente ser salvo, da gente ser perdoado, se não for pelo sacrifício de Cristo. Mas as pessoas querem colocar sempre alguma coisa a mais. Mas além disso, além de eu olhar para Jesus, além de eu crer em Jesus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, Não, a salvação está garantida pelo que Jesus fez, e não é pelo que eu penso ou pelo que eu faço. É pelo que Jesus já realizou na cruz. Então o testemunho de Deus é claro para a gente. O que Ele quer da gente? Que a gente creia. Como que eu realizo as obras de Deus? Qual que é a obra que você acha que Deus quer que você realize? Que você crê, que você confie nele. Confiando nele, é óbvio que a sua vida será transformada. É óbvio que a sua vida passa por uma restauração, por uma transformação, e ao longo dessa caminhada, você vai realizando obras que testificam que realmente você confia nele. Porque falar da boca para fora que confia em Cristo é muito fácil. Todo mundo fala, até um papagaio, se você ensinar, ele fala. Mas viver essa confiança, acreditar no testemunho de Deus, acreditar na palavra de Jesus, isso tem que ser algo lá no íntimo da alma. Aí tem o testemunho também, o próprio Jesus Cristo. 1 de Pedro 3,18, quem pode ler para a gente? Amém. Então, a gente tem os apóstolos sempre ali apontando o caminho, apontando para a gente que a gente deve
que a gente precisa confiar em Cristo, no que Ele fez, em quem Ele é. Eu me lembro aqui agora, né, na realidade eu assisti essa semana, né, num podcast, um certo pregador falando sobre o Spurgeon. Diz que já numa certa idade ele foi a uma conferência e aí ele se sentou, ele seria um dos oradores, mas a pessoa que foi antes dele, era um jovem pregador ainda, ele percebeu que Spurgeon estava lá, então ele ficou assim num estado assim, né, de alegria e tal, e aí ministrou ali a sua mensagem. E aí depois ele foi lá para cumprimentar Spurgeon e perguntou para o Spurgeon, o que você achou, né, da ministração? E o Spurgeon olhou para o menino ainda novo, né, jovem, e disse assim para ele, olha, a sua pregação foi um desastre. Nossa, mas por quê? Né, eu falei sobre santidade. Por que a mensagem foi um desastre? Olha, em momento algum você falou da cruz, em momento algum do seu sermão você apontou para Cristo. Isso, irmãos, é essencial. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente ouve, né, mensagens que às vezes chegam para a gente da internet, alguns cortes, e as pessoas exaltando o homem, chamando de lindo, de linda, e não sei o quê, que você é importante, que você é a última bolacha do pacote, não sei o quê, e tantas outras coisas. Irmãos, nós somos miseráveis pecadores, que precisamos da graça do Senhor, porque se não for a graça de Jesus em nós, operando em nós, a gente está perdido. Mas infelizmente vamos dizer, se espalhou uma mensagem de um evangelho que coloca o homem no centro, tira a cruz do centro, tira Jesus. Não é mais um evangelho de cruz, é um evangelho de holofote, é um evangelho de curtidas, de engajamento e tantas outras coisas. Mas não, nós estamos aqui hoje nessa manhã, ouvindo essa palavra do Spurgeon, baseada na palavra de Deus, que fala sobre olhar para Jesus, confiar nele, confia somente nele. É ele que você precisa olhar. Não é para o que as pessoas estão falando a respeito dele. É certo que algumas pessoas falam coisas corretas, mas tenha um filtro e saiba entender que o Evangelho não é para te trazer, vou falar aqui provocando, tá? Não é para te trazer conforto, é para te trazer confronto. Ah não, mas eu preciso também viver um conforto. Todos nós precisamos, quem que não precisa? Quem não precisa ter uma estabilidade no emprego? Quem que não precisa que a sua saúde esteja em dia? Quem que não precisa? Esses leprosos precisavam e foram alcançados por isso. Mas o Evangelho não é só isso, e eu não quero que os irmãos me entendam como insensível, porque eu já vim aqui na casa de Deus, às vezes com o coração distante, mas não distante de Deus, com o coração apertado porque o meu filho estava no hospital. E às vezes a gente chega aqui na casa do Senhor e a nossa intenção é adorá-lo, e às vezes o coração da gente está em tantas outras coisas que são secundárias. A cura do meu filho para mim não era secundária, era importante, mas eu sabia quem poderia realizar a cura do meu filho. Então, eu sabia que eu estava diante daquele que podia ou não podia, ou não queria. Poder, ele tinha poder para curar, como fez. Agora, muitas pessoas vêm com expectativas na casa de Deus. Vêm com muitas expectativas a respeito do que Deus vai fazer na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento. Tem gente que, desculpa aqui o termo, mas tem às vezes a cara de pau assim de chegar diante de Deus e fazer uma oração: Senhor, salva o meu casamento. Não é o casamento que precisa ser salvo, você precisa ser salvo. Você não está vivendo de acordo com a palavra e quer que o seu casamento seja salvo. Ah, Senhor, salva o meu relacionamento com o meu filho. Mas como é que se iniciou essa quebra do relacionamento? Será que você não tem que abaixar um pouco, rebaixar um pouco, se humilhar
e pedir para Deus: Senhor, olha, quebranta o meu coração, que eu possa entender o meu filho, saber onde que eu errei com ele, que a gente possa se reconciliar e que haja perdão. É essa a oração, não é: Senhor, simplesmente salva a minha relação com o meu filho. Então tem muitas coisas que a gente precisa estar atento. O Evangelho de Cristo é para nos salvar de sermos condenados com o mundo. Por quê? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e tem algumas versões que diz já está condenado. Marcos 16:16. Então o mundo vive debaixo de condenação. O mundo jaz no maligno. O mundo está leproso. E essa lepra, ela tenta entrar nos nossos corações, tenta entrar na igreja. Essa lepra que está lá no mundo. A indiferença, insensibilidade. E quando eu falo assim, insensibilidade, assim como a lepra no seu estágio assim bem mais evoluído, ela causava essa insensibilidade na pele da pessoa, às vezes um pecado, às vezes não. Deixa eu corrigir aqui. Todas as vezes que a gente fica escondendo um pecado e achando que isso não tem problema nenhum, isso vai se alastrando pelo nosso corpo, pela nossa mente, e a gente começa a ficar insensível. E aí, quando vem uma palavra daqui, liberada, que vai confrontar o seu pecado, você acha que, mas não é para mim, deve ser outra pessoa. Mas não. Deus trata com cada um de nós, de maneira individual, de maneira coletiva, da maneira que Ele pretende, porque Ele quer nos abençoar, Ele deseja nos salvar. Deixa eu correr aqui. O resultado desse tipo de fé. Quando você estiver disposto a simplesmente ser salvo, como miserável pecador, imprestável como você está, então já estará salvo do orgulho. Então, quando você olhar para Jesus, enxergar que Ele é a salvação, você ter essa convicção, você confiar que Ele que tem poder para te salvar, não só de ir para o inferno, não só de viver uma vida torta, não, mas de viver em novidade de vida. Quando você tiver essa convicção, você já vai estar salvo de um grande pecado, que é o orgulho. De achar que você pode dar uma ajudinha para Deus de alguma forma. Eu pago minhas contas, eu faço isso, eu tenho tantas coisas boas que eu acho que Deus vai me colocar numa posição de destaque, porque eu tenho alguma coisa de boa para oferecer. Quando você entender isso, que você não tem nada de bom para oferecer para Deus, a gente não tem nada, a não ser a nossa confiança nele. Senhor, eu confio de todo o meu coração, eu sei que o que o Senhor tem para mim é muito melhor do que eu acho que tem que ser. Tenho certeza, você não será confundido nem envergonhado, como diz lá em Romanos, no capítulo 10, do versículo de número 11. Quem nele confia não será envergonhado ou confundido. Último slide para a gente encerrar. Confie nele enquanto afunda e você viverá. Está lá no livro, essa frase também me impactou bastante. Confie nele enquanto sentir que morre e viverá. Confie que Jesus é poderoso para salvar todos os que nele confiam. Que nesse domingo essa palavra possa fazer algo no seu coração que eu não consigo, mas eu sei que o Deus que esses 10 leprosos confiaram, eu tenho certeza que o mesmo milagre que foi realizado na vida deles, eles foram restaurados, foram purificados, eu tenho certeza que o nosso Jesus tem esse poder, se você confiar nele plenamente, se você confiar nele totalmente. Para encerrar, eu vou citar uma história que eu li no livro também, que Spurgeon fala sobre a âncora. Ele fala assim que o navio, ele tem lá uma âncora, e a âncora pode ser muito bonita, muito bem elaborada, deixa eu aumentar uma coisa, pode ser até banhada a ouro, mas ela não tem utilidade nenhuma se ela não for lançada para
segurar o navio, se ela for lançada nas profundezas do mar, e aí você não vê mais ela, mas ela segura o barco ali onde o barco tem que ficar. Da mesma maneira, acontece quando a gente confia em Cristo. A gente não fica mais à deriva. Não é somente achar Cristo bonitinho, achar a palavra de Deus interessante. Não, é confiar nela, confiar na palavra de Deus. Porque você pode ser um leitor assíduo, você pode ler a Bíblia, eu conheço a Bíblia de capa a capa, já li 10 vezes, mas se você não tiver confiança naquilo que está escrito, se você não tiver confiança de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, simplesmente ninguém vem ao Pai se não for por Ele, se você não tiver essa confiança, infelizmente você está admirando a âncora lá no seu navio, e esse seu navio está à deriva. Amém? Deus abençoe, um ótimo domingo a todos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém, Deus abençoe.